Boa tarde, irmãos. Eu gostaria de começar as nossas exposições da carta aos Efésios, provendo um pouco de contexto para a carta. Então, nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Na teologia modernista, é modinha questionar a autoria de todos os livros da Bíblia, mas as escrituras dizem que Paulo escreveu, então nós acreditamos que foi Paulo quem escreveu a carta. Ela foi escrita durante a sua prisão domiciliar em Roma. Nós vemos em Efésios, no capítulo 3, no verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele diz que é um prisioneiro. Em capítulo 6, verso 20, a gente vê de novo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Muito provavelmente, aqui, ele se referindo a estar preso, é a seu cativeiro, a sua prisão domiciliar em Roma. Em Atos, capítulo 28, lá pelo final, no verso 16, último capítulo do livro de Atos, a gente vê, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, esse momento que ele estava em Roma, ele estava em prisão domiciliar, numa casa alugada. E essa foi a circunstância das cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Essas 4 cartas são conhecidas como as cartas do cativeiro. E nessa carta aos Efésios, ele desenvolve ideias de suas cartas anteriores, principalmente a de Colossenses. É provável que ela tenha sido escrita pouco tempo após a carta de Colossenses, por esse motivo. Agora, a carta aos Efésios, é dirigida tanto aos santos que estavam em Éfeso, quanto aos demais fiéis em Cristo. A gente vê no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ela é direcionada de maneira específica à igreja de Éfeso, mas de maneira geral a todos os demais fiéis em Cristo Jesus. Sobre a cidade de Éfeso, ela era a capital romana da província da Ásia. Quando a gente pensa em Ásia hoje em dia, a gente pensa em todo o continente asiático, né? Incluindo a China e Japão, mas na época, para aquele povo, a Ásia era uma província do Império Romano que era constituído principalmente pela a Turquia moderna, né? E o Oriente Próximo, então a área da Palestina, de Israel, por ali. Isso era a Ásia, na cabeça deles. A cidade de Éfeso era situada na costa ocidental da atual Turquia. Então ela se dava para frente de Grécia. Se você saísse de Grécia e fosse em direção ao Oriente, chegaria na Turquia, onde está a região de Éfeso. Então Éfeso era uma cidade importantíssima por causa do templo da deusa Diana. O templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma imensa obra arquitetônica belíssima, que era dedicada a essa deusa pagã. Os efésios diziam que a imagem da deusa ela caiu do céu. Se a gente vê em Atos capítulo 19, no verso 35, quando Paulo estava em Éfeso, a gente vê aqui, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, capítulo 19, versículo 35, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então dentro desse templo tinha uma imagem da deusa Diana, e a tradição deles é que ela caiu do céu, que ela foi dada pelos deuses, caiu de Júpiter, como está no texto. Diana era conhecida como Ártemis pelos gregos. Ela era a deusa pagã da caça, da castidade, do parto e da fertilidade, e era o símbolo grego da feminilidade. O aspecto da fertilidade, especificamente, era o mais cultuado na cidade de Éfeso. Agora, lembrando que Éfeso está na Ásia Menor, na região de Turquia. Os gregos tinham a prática do sincretismo religioso. Isso significa que eles adotavam vários aspectos de outras religiões pagãs, ou até mesmo aspectos da cristiandade posteriormente, e eles misturavam na sua própria religião. Então a gente vê a região da Turquia, no Novo Testamento tem um povo chamado Hititas. Eles eram habitantes dessa região da Turquia, mais para a parte oriental do que onde está Éfeso, mas mesmo assim é daquela região. E o Antigo Testamento, ele condena repetidamente a prostituição cultual. E isso é algo que era praticado na cidade de Éfeso. Hoje em dia, os eruditos, eles dizem que
Não, eles não praticavam prostituição cultural, isso foi inventado pelos cristãos para condenar os pagãos, mas se a Bíblia condena é porque eles sim praticavam esse ato. Então, também acerca de Éfeso, da cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso ela é uma das igrejas do Apocalipse. No capítulo 2 a gente vê a carta que foi direcionada à igreja de Éfeso. E essa igreja ela é louvada nessa carta. Eles falam bem da carta por manter-se fiel às doutrinas e rejeitar a heresia nicolaíta, que era uma heresia que permitia imoralidade sexual, entre outras coisas. E os efésios eles eram contra essa heresia. Então, junto dessa carta do Apocalipse, com o fato de que na carta de Paulo aos Efésios nenhuma controvérsia específica foi condenada, a gente pode entender que essa igreja era uma igreja saudável. Ela estava fiel nas doutrinas dos apóstolos. O ministério de Paulo em Éfeso é registrado em Atos, no capítulo 19. E um fato interessante é que é a última igreja que foi plantada na narrativa de Atos. Pelas cartas a Timóteo, nós vemos que Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Eusébio de Cesareia afirma que ele foi o primeiro bispo de Éfeso e que as mulheres de Éfeso sofriam com insubmissão e sensualidade. Agora, nós podemos inferir que isso é causado ao culto pagão, ao paganismo de Éfeso, porque era um paganismo feminista, onde as mulheres eram profetisas e então elas lideravam o culto e elas lideravam o culto de maneira de imoralidade sexual, fazendo prostituição cultual. Então, por isso que na igreja de Éfeso, as mulheres sofriam com esses dois pecados principalmente, insubmissão e sensualidade. Em Atos 20, os versículos 17 ao 38, Paulo fala aos ministros, aos presbíteros de Éfeso, e a gente vê nesse discurso de Paulo o carinho mútuo que havia entre os efésios e o apóstolo Paulo. Principalmente no verso 36 ao 38. Eu vou ler aqui. Tendo dita estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, se referindo a Paulo. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então a gente vê que a igreja de Éfeso era muito querida por parte de Paulo, e eles também amavam o apóstolo muito fortemente. Acerca do conteúdo da carta específica aos Efésios, Paulo foca em contemplar o mistério da igreja, usando principalmente a analogia do casamento, as bênçãos da igreja e os seus deveres. Esse é o conteúdo principal da carta. Então agora vamos fazer a leitura do texto do primeiro capítulo, dos versos 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado sejas tu e adorado, Senhor, porque tu és santíssimo e perfeito. A tua justiça e a tua misericórdia se fizeram manifestos na tua redenção, ó Pai.
e te adoramos por essa graça que tu nos deste livremente. Pedimos que nos abençoes neste momento, que os meus irmãos possam ser edificados pela pregação da palavra, Senhor, para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, vou começar com o texto. Nos primeiros 2 versos, o prefácio e a saudação, a gente vê Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É assim que ele começa a carta. Ele começa estabelecendo sua própria autoridade. Por que ele pode dizer tudo que ele diz na carta inteira? Porque ele é apóstolo por vontade de Deus. Essa é a autoridade que ele tem e é a base que ele tem para escrever toda a carta aos Efésios. Logo após, ele apresenta os destinatários da carta, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, como eu disse, não somente os Efésios, mas também os demais fiéis em Cristo. Depois, no versículo 2, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, nós temos a saudação com a graça e a paz, típica das cartas paulinas. Ele saúda dessa maneira em quase todas as suas cartas. Interessante que nas cartas a Tito e a Timóteo, ele acrescenta misericórdia, mas aqui ele segue com a sua saudação padrão. Agora, dos versos 3 a 14, a gente encontra a doxologia, a redenção. Só um comentário, doxologia significa palavras que descrevem a glória. Então, aqui ele está fazendo uma doxologia à redenção, porque ele está descrevendo a redenção. No texto original grego, desde o versículo 3 até o 14, era tudo uma única frase. Uma única ideia que ele está apresentando. Uma coesão, né? Tem várias ideias, mas elas estão todas coesas, por isso estão em uma só frase. Agora eu vou mostrar aqui, gostaria de, nesse texto, mostrar 3 ideias que podem ser ressaltadas a partir desse texto. Primeiro, os aspectos centrais do pacto da redenção. Segundo, os papéis das 3 pessoas da Trindade na redenção. E terceiro, a progressão da obra redentora. Ok, primeiro, os aspectos centrais do pacto da redenção. Nós vemos a centralidade de Cristo na redenção. Durante esse texto, aparece 14 vezes expressões como em Cristo, nele, no amado, no qual, pelo seu sangue. 14 vezes aparece. 11 vezes aparece com a preposição grega en, que significa em. É a mesma preposição que é usada no começo, os santos que vivem em Éfeso. Então, quando diz em Éfeso, é a mesma preposição que diz para em Cristo. E aparece 11 vezes ao longo desse texto. Muito repetido. Também aparece na preposição dia, que significa através. Nos versículos 5 e 7, a gente vê por meio de Jesus Cristo. Então isso seria dia, através de Cristo. No versículo 7 também, no qual temos a redenção, é através de Cristo, ou pelo seu sangue. Agora, também aparece uma outra preposição, eis, que significa para. No versículo 5, a gente vê, nos predestinou para ele. Então, Cristo é o centro, o núcleo, o coração da redenção. A gente vê isso pela tanta repetição que Paulo faz, dizendo em Cristo, no amado, nele, no qual. O segundo ponto, a gente vê a vontade de Deus como o único que decretou a redenção. Aparece 7 vezes de maneira explícita nesse texto, que ela foi decretada pela vontade de Deus. No versículo 5, a gente vê, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículos 7 a 9, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. E no versículo 11, nele, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Algo que é bem claro nesse texto é que foi a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus, que decretou a redenção. Ok. Também vemos a glória de Deus como o propósito da redenção. Aparece 3 vezes de maneira explícita. Nos versículos 6, 12 e 14. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. A gente vê por que ele nos predestinou. Para o louvor da glória de sua graça. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14. Em louvor da sua glória. É assim que ele termina a doxologia.
Então, nossa redenção depende de Deus e é para Deus. A gente pode concluir a partir disso. O segundo ponto, os papéis das três pessoas na Trindade na redenção. A gente vê que Deus Pai decreta segundo a sua vontade. Como nós vimos que foi a vontade de Deus que decretou, a pessoa que fez isso foi a pessoa do Pai. Foi Deus Pai quem decretou. A gente vê a doxologia inteira, ela começa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então ele segue tudo para dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o papel do Pai na redenção. Foi ele quem eligiu, foi ele quem predestinou, foi ele quem decretou a redenção. Nós vemos o Filho efetuando, sendo o mediador em quem toda a obra depende. Como vimos que Cristo é o centro da redenção, o papel dele é efetuar os decretos do Pai. Como é que Deus abençoa espiritualmente? Ele abençoa em Cristo, assim como nos escolheu. Como é que ele nos escolheu? Nele, em Cristo. Então, quem que efetua a redenção é Cristo. Principalmente vemos para o louvor da glória de sua graça no versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A pessoa da Trindade que efetuou a redenção foi o Filho, foi Cristo Jesus. E finalmente, Deus Espírito aplica esta redenção. Ele é o selo e o penhor. A gente vê essas palavras no texto, mas para explicar o que é selo e penhor. Naquela época, se um rei fosse entregar uma carta a um outro rei, longe, ou qualquer duas pessoas nobres que têm uma carta importante e ela não pode ser lida por nenhuma outra pessoa, ele escreveria a carta, né, dobraria ela, colocaria o selo dele, uma cera com o símbolo dele do anel, e esse seria o selo. Então, quando chegasse ao outro rei, a outra pessoa, a quem foi dirigida a carta, quando ele receber a carta e ele vê que o selo está intacto, ele sabe que não foi violado, que ela foi entregue em integridade. Nada foi violado do seu conteúdo. Então, quando diz que Espírito é o selo, é porque a gente pode ter confiança de que nós seremos entregues ao Pai sem sermos violados. Nós podemos ter confiança de que seremos entregues ao Pai. E o penhor, o que é penhor? Se alguém fosse fazer uma compra de um terreno, por exemplo, e ele disser: tá bom, você me entrega o terreno e eu te dou o dinheiro, eu te dou amanhã, ou próxima semana, ou quando eu tiver o dinheiro. Como é que alguém poderia confiar nessa promessa de que alguém vai entregar o dinheiro? Ele entregaria algo de grande valor para si a outra pessoa, como uma promessa de que ele entregaria o pagamento final. Então poderia ser qualquer coisa usar como penhor, mas normalmente símbolos de identidade própria. No texto de Judá e Tamar, a gente vê que Judá ele entrega o cajado dele e o selo, eu acho, como promessa de que ele pagaria a Tamar. Esse é o penhor. Então a mesma ideia se aplica ao Espírito Santo. Deus enviou o Espírito a nós como penhor, como uma promessa de que nós receberíamos o pagamento final, que é a herança, como nós vemos aqui no texto. Selados com o Santo Espírito da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito serve como penhor. A gente pode confiar que Deus vai nos entregar a nossa herança, porque Ele nos entregou o Espírito. E, finalmente, a progressão da obra redentora. Nós vemos o que já foi feito desde os tempos eternos, que, se eu estivesse falando grego, isso poderia ser expresso no auristo. Nós vemos no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Isso está no passado, já aconteceu. Agora, continuar o texto. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Uma nota aqui, irrepreensíveis, a palavra original do grego, eu esqueci agora, mas ela tem o significado de inculpável. Quando ele diz que nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, ele não está dizendo, nesse texto especificamente, ele não está dizendo que nós somos sem pecado, e sim que Deus nos enxerga como se não tivéssemos pecado, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Então é uma condução, é uma visão mais
de lei. Então, diante de Deus, a gente é irrepreensível, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Continuando o texto. Santos irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que já foi feito desde os tempos eternos, Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo e já nos predestinou. Nós vemos também o que foi feito em Cristo e o que está sendo feito agora. Ele nos concedeu a sua graça, dando-nos a redenção e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo, conforme os versos 6 e 7, e fomos feito herança, segundo o versículo 11. Agora, de maneira individual, essas coisas já foram feitas aos eleitos que já creem. Então, os eleitos que já creem, eles já receberam a graça e lhes foi dada a redenção e a remissão dos pecados, e já foram feitos herança. Mas essas coisas continuam a ser feitas também na medida que o evangelho alcança os eleitos. Então, isso está no presente, é o que está acontecendo agora. E, finalmente, o que será feito? O resgate da sua propriedade. Versículo 14. O Espírito sendo o penhor da nossa herança compartilhada com Cristo. Isso ainda não aconteceu. É uma promessa, ela será feita no futuro. Então, a obra da redenção começou desde a eternidade. O seu núcleo já foi cumprido na cruz. A obra continua com a santificação contínua dos que já foram alcançados e com o chamar dos eleitos até cumprir-se a sua plenitude. E essa obra terminará quando Deus resgatar a sua propriedade. Quando Cristo voltar, trouxer os céus à terra e redimir o mundo inteiro, purificando-o ao lançar os ímpios e toda a maldade no inferno. Para concluir, nós vemos que as três ideias principais do texto que podem ser destacadas: os aspectos centrais do pacto da redenção, a centralidade de Cristo, a autoria da divina vontade e a finalidade da glória de Deus. Nós vemos os papéis das três pessoas da Trindade na redenção: Deus Pai decretando segundo a sua vontade, Deus Filho efetuando, sendo o mediador, e Deus Espírito aplicando, sendo o selo e o penhor. E nós vemos a progressão da obra redentora. Já fomos eleitos, Cristo já foi sacrificado, nos está sendo concedida a graça e está sendo alcançado o número dos eleitos. E também nos será dado, no futuro, parte na herança eterna, o Espírito sendo o penhor. Agora, eu vos lembro a todos vocês que o texto dos versos 3 a 14, eles são uma doxologia. São palavras de louvor e adoração. Paulo inicia a sua epístola, logo após o prefácio e saudação de 2 versículos, ele inicia a sua epístola com palavras de louvor e adoração pela maravilha da redenção. Nós devemos ser como Paulo. As verdades expostas neste texto devem nos levar a mais humilde e vera adoração. Desde os tempos eternos, Deus nosso Pai nos amou e elegeu, segundo a sua presciência, apesar de todos os nossos pecados. O próprio Deus Filho se encarnou, se fez homem, viveu, foi crucificado, morto e sepultado. O seu precioso sangue foi derramado para nossa redenção. Ele ressuscitou e está à destra do Pai. O Santo Espírito foi enviado para habitar em nós, para ser consolador, ser selo e penhor. Por causa dele, podemos ter confiança nas promessas de Deus, de que nenhum dos seus se perderá e todos seremos resgatados por ele. E estando mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida. Louvado seja Deus por tão grande maravilha. Meus irmãos, diante de tão grandes maravilhas, tão maravilhosas notícias, o que podemos nós fazer se não anunciar essas verdades? O nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, nos contou a parábola da mulher que ela perdeu uma moeda, ela varreu toda a casa, e quando ela encontrou a moeda, ela se jubilou tanto que ela chamou as suas vizinhas e suas amigas para se regozijarem junto, por causa de uma moeda que foi encontrada. Se essa foi a ação de uma mulher por encontrar uma moeda, quanto mais deve ser o nosso júbilo, o nosso regozijo, ao encontrarmos o Evangelho, ao recebermos essa pérola de grande valor. O Evangelho devemos proclamar essas boas novas a todos os nossos conhecidos, como fez aquela mulher ao encontrar a moeda. Lembremos que Deus já elegeu os seus, que Cristo já cumpriu a sua obra redentora, e o que nos falta é pregar o Evangelho até alcançarmos a plenitude dos eleitos. Isto é o que nós devemos fazer agora. Obrigado. Eu termino agora em oração. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, pela tua redenção que nós recebemos gratuitamente em Cristo. Te agradecemos pelo ministério de Cristo, pelo seu sacrifício, por toda a sua obra, ó Pai. Porque te louvamos por esse mistério do próprio Deus se encarnando, se fazendo homem e padecendo no nosso lugar na cruz, ó Pai. Te louvamos pela sua graça e sua misericórdia para conosco e pedimos a tua força, ó Pai, para que nós possamos pregar o Evangelho conforme o teu Filho nos ordenou. Oramos em nome dele. Amém.